Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Nessa edição você vai acompanhar o que é psicologia energética, qual a diferença entre EFT e os chakras e também como utilizar o EFT para a síndrome do pânico com o nosso convidado Enéas Guerreiro. Acompanhe! Psicologia energética é um termo que se derivou dentro da medicina energética. Medicina energética, nós temos toda aquela tradição, a tradição xamânica, todas as tradições de todos os povos que usam energia para ter uma autocura. E sabe-se que, lógico, sabe-se que dentro dos problemas da doença, dos problemas nossos que nos afetam, muito vem da mente, da relação mente e corpo. Então, a partir daí, derivou-se um termo chamado psicologia energética. Ora, eu não sou psicólogo, não me passo por um psicólogo, mas eu trabalho dentro desse campo da psicologia energética, a técnica da EFT, ou técnica da libertação emocional, é uma das técnicas que usa muito esse trabalho da psicologia energética. Ora, nós vamos trabalhar incitando certos pontos energéticos do corpo, focando nos nossos bloqueios da mente. Daí vem o termo psicologia energética. A EFT ela surgiu, vamos dizer, de um campo, de um processo, vamos dizer, de descobrimentos de como certos pontos energéticos baseados na acupuntura da China de milhares de anos atrás, como incitando esses pontos energéticos e focando nos seus bloqueios mentais, nos seus problemas pontuais, havia assim um bom resultado. Então a técnica surgiu mais ou menos na década de 60, bem a partir da década de 60, quando o mundo se volta para a contracultura, então o mundo busca o conhecimento oriental, vai encontrar mais a acupuntura e tudo, e a partir então da década de 60 foi se desenvolveu primeiro a cinesiologia, depois se desenvolveu técnicas como TFT, onde certos toques em certos pontos energéticos poderia se liberar certas emoções. E a partir daí, então, na década de 90, um americano chamado Gary Craig formou o que ele chamou de EFT. Bom, assim como, basicamente, a EFT, como trabalho, a gente chama de acupuntura emocional. Se baseia mais nos meridianos da acupuntura da medicina tradicional chinesa. Porém, também não deixa de ter uma ligação com os chakras que vêm da medicina da Índia, do pensamento da Índia, que são polos energéticos. Os chakras também estão ligados aos nadis, que são canais energéticos, que têm seus pontos energéticos. Então não há uma grande diferença. Se você tem conhecimento dos chakras, você pode aplicar a EFT, esses toques aqui, esses pontos, tentando visualizar a visualização da liberação de certos chakras, principalmente o chakra pineal, ou o chakra aqui do coração, para você poder soltar qualquer bloqueio que possa haver ali dentro. É lógico que nós vamos fazer um breve exercício aqui, em específico para a síndrome do pânico. Eu vou deixar bem claro que é apenas um breve exercício. Lógico que na EFT nós temos que entrar mais, nós temos que conversar um pouco mais e ver o que seria a causa principal desse problema, investigar um pouquinho mais e abordar de uma maneira mais profunda. Mas digamos que você tenha pânico. Podemos até colocar quem não tem um certo medo. Vamos ter medo primeiro, pode ser um medo de barata, medo de falar em público, medo de andar de avião, esses medos. E até chegar no pânico. Então o exercício que nós vamos fazer agora é um exercício bem básico. Eu aconselho que se vocês queiram se aprofundar, então teriam que entrar mais um pouco entre no meu site, eu entendo melhor a EFT para se aprofundar mais. Mas, enfim, deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo, um exemplo pessoal. Eu comecei a desenvolver um certo pânico, uma claustrofobia,
não podia ficar em lugar fechado e isso começou a ficar cada vez mais intenso. Lógico que aí entra a questão da psicologia energética. Havia um conflito, era uma época de conflito na minha vida. Porém, como eu fui resolver com a EFT, eu fui tentar buscar ali na minha memória quando foi a primeira vez que eu senti esse pânico. E eu me lembrei da primeira vez, me lembrei do momento, da cena. Quanto mais detalhes estiver ali, porque o trauma, o problema, o pânico, ele está preso na memória, e a memória está presa em cada célula do nosso corpo. Então, no momento que eu consegui focar nisso, fazendo os toques da EFT, eu pude me libertar completamente do pânico que eu sentia. Então, vamos lá. O que eu peço para vocês, nós vamos fazer a técnica agora. O que eu peço para vocês é, tente focar no problema específico seu. É pânico, é medo, né? Medo de uma barata, é medo de andar de avião, medo de falar em público, ou um pânico, como esse pânico se apresenta para você. E tanto nessa questão sintomática, quanto principalmente numa memória. Né? Tente lembrar mais ou menos da primeira vez que você teve esse pânico. Talvez não precise ser exatamente a primeira vez. Se você não se lembra que exatamente a primeira vez, tente voltar atrás um pouco na memória e tente ver o que você considera como a primeira vez, ok? Eu vou falar frases básicas, genéricas, e vocês devem se sintonizar na sua memória, na sua ideia. Ok? Vamos lá. O primeiro ponto que nós trabalhamos na EFT é esse ponto aqui da mão, que a gente costuma chamar de ponto do karatê. O importante é manter sempre a respiração fluente, livre, não prendam a respiração, vamos batendo nesse ponto do karatê, tanto faz mão direita ou mão esquerda, e vamos tentar nos focar na memória daquele momento do pânico, o momento que houve o trauma, e o trauma está preso ali dentro da memória. Então, eu vou usar a palavra genérica, por isso é um exercício bem genérico, bem básico, eu vou usar a palavra pânico, mas vocês possam trocar essa palavra para a realidade de vocês, ok? Então vamos lá, repitam comigo, por favor. Mesmo que eu sinta esse pânico, eu ainda assim me aceito como eu sou. Vou repetir de novo. Mesmo que eu sinta esse pânico, eu ainda assim me aceito como eu sou. Mesmo que eu sinta esse pânico, eu me aceito profunda e completamente. Aí solta um pouquinho o ar e vamos agora nos toques. Tanto faz mão direita ou mão esquerda, nós damos leves toques aqui no início da sobrancelha e aí nós costumamos repetir uma frase. Então gostaria que você focasse bem na memória, ou na situação pontual do sintoma, do pânico, como você sente o pânico, ou no momento que você se lembra de como você sentiu esse pânico na primeira vez. Então vamos lá, esse pânico. Do lado do olho, aquele momento que eu senti o pânico. Embaixo do olho. O pânico. Embaixo do nariz. Eu senti esse pânico. Embaixo da boca. E fiquei desesperado. Aqui na clavícula, muito medo. Embaixo do braço, muito medo de ter o medo. Em cima da cabeça, aquele momento que eu senti o pânico. Olha, essa foi o que nós chamamos de uma rodada. Eu sugiro você continuar dando mais rodadas, continuando depois aqui de cima da cabeça, volta de novo aqui para o início da sobrancelha e tente focar bem na ideia, na memória do trauma, ou no que você vibra quando pensa no pânico, quando você pensa nesse medo que você tem, e dessa maneira vai fazendo até soltar, até se aliviar.